Olá, pessoal. Nós somos a Weather Service, uma empresa de meteorologia que quer levar soluções para os diversos setores da economia que, de alguma forma, são impactados pelas condições climáticas. E nós estamos falando desde hotelaria, setor de turismo, setor de logística, as cidades, mas o nosso foco agora é o agronegócio. Nós queremos levar, de fato, soluções baseadas em meteorologia para atender o produtor rural e as grandes empresas do agro. Bom, o nosso time, ele é composto pelo Dr. Luiz Augusto Machado, um meteorologista, por mim, Felipe Pilau, engenheiro agrônomo, e pelo Luiz Eduardo Guarino, que é o nosso profissional de TI. Então, juntos, lá em 2020, nós resolvemos, de fato, colocar todo o nosso conhecimento, né, para disponibilizar soluções aí à sociedade, às empresas, ao governo, né, através da nossa empresa, que é a Weather Service. Junto conosco está o grupo investidor WBGI, que é um grupo que investe em startups para o agronegócio. Nós temos um apoio extremamente importante da FAPESP, aqui do estado de São Paulo, né, cujo o financiamento é que nos permite, nesse início de jornada, desenvolver as nossas soluções, e somos também uma empresa que conta com o DNA da Universidade de São Paulo. Muito bem. Como é que nós levamos soluções, então, até aos diversos setores, mas nesse momento aí focado, de fato, no agronegócio? Então, as nossas carreiras como profissionais na área de pesquisa nos deu um embasamento de como usar, né, dados provenientes de satélites. Então, nós temos aí uma grande quantidade de satélites orbitando a Terra há já inúmeros anos, formando aí bases, né, de dados de superfície e dados também de meteorologia. Então, com essas bases, nós conseguimos prover soluções para qualquer setor e para qualquer local do globo. Logicamente que nesse momento nós estamos focados no Brasil, mas já estamos prontos para atender qualquer país da América do Sul. Bom, além de usarmos esses dados satelitais, dados de superfície e dados meteorológicos, para gerar as nossas soluções e ofertar isso ao produtor rural, às grandes empresas do agro, também temos à disposição estações meteorológicas através de uma parceria com a Ativa Soluções. Então, quando há necessidade de um refinamento de medidas, especialmente chuva, né, em casos, por exemplo, de uma agricultura irrigada, onde você precisa, de fato, de uma assertividade maior, nós contamos com essa parceria e podemos instalar, então, estações meteorológicas em loco nas fazendas, certo? E ter esse dado mais refinado. Bom, com toda essa nossa base de informações, então, dados satelitais, com a possibilidade também de estar lá nas estações meteorológicas, a gente oferta ao usuário dados do passado. Então, junto com, a partir dos dados satelitais, nós temos 20 anos de dados diários, dados meteorológicos diários, né, do passado para cada ponto geográfico, para qualquer propriedade rural, melhor dizendo, né? Temos os dados presentes, então, como estão, né, as condições meteorológicas, as condições de superfície nesse exato momento, e também vocês vão ver, temos inúmeros futuros, que são nossos produtos, né? Futuros para as próximas horas, próximos dias e futuro para os próximos meses. Dessa forma, a gente pretende aí iluminar esse vazio de informação meteorológica que existe no Brasil, certo? Bom, dando uma focada um pouquinho mais nos nossos produtos, de fato, então, quais são alguns dos produtos que já temos desenvolvido e como eles podem beneficiar o produtor rural, certo? Então, aqui eu associo, por exemplo, né, a descrição climática de cada talhão de produção ao planejamento. Então, como que o produtor vai identificar se ali é um momento, uma época de semeadura de maior risco, certo? Se aquela época, ao longo do tempo, ela apresenta variabilidade, se está ocorrendo alguma mudança, né, mudança de clima na sua região, se algum evento mais extremo, né, apresenta certa recorrência e assim por diante. Então, um produto, né, um dos primeiros produtos concebidos por nós foi a descrição climática de cada talhão de produção. Essa descrição climática ela é feita através da descrição do valor esperado de chuva, o valor esperado de chuva mensal, acompanhado do dado,
né, atualizado dos últimos 12 meses, assim como também temperatura. Então, qual é o dado, né, qual é o valor esperado, tanto de temperatura máxima quanto de temperatura mínima para cada ano, para melhor dizendo, para cada mês, né? E o que ocorreu nos últimos 12 meses. Então, nós temos sempre um cenário aí de como as coisas estão, ou foram, melhor dizendo, nos últimos 12 meses em relação ao esperado, né? E aqui, até fazendo uma pequena intervenção, o que a gente vem notando em grande parte do Brasil é que nos últimos 12 meses a temperatura superou sempre a média, né? Aquele dado médio esperado, ou seja, nós tivemos aí os últimos 12 meses sempre mais quentes que o normal. E isso tem certamente vários impactos aí dentro do ar, perfeito? Um outro produto, né, também muito ligado ao planejamento, é como serão os próximos meses. Então, eu vou iniciar uma safra, né, e eu tenho sempre a expectativa, como que a condição climática será nos próximos, por exemplo, 3 meses. E aqui é um exemplo, né, um exemplo de uma determinada localidade, onde eu tenho a previsão para os próximos meses, tanto de chuva, né? Aqui, nesse caso, indicando menos 2,6% para setembro, né? Um pouco mais de chuva para outubro, pouquinho mais de chuva para novembro, 1% a mais de chuva, e isso em relação ao valor médio. Então, por que que é tão importante criar a climatologia do local? Porque você consegue expressar uma tendência sazonal exatamente em cima, né, ou sobre esse dado esperado, perfeito? A mesma tendência, né, nós provemos para temperatura. Então, será que os 3 próximos meses serão, né, de temperatura mais alta ou mais baixa que a média? Isso tudo sempre acompanhado, pessoal, de um índice de confiança. Por quê? Porque esses cenários eles são compostos de resultados de inúmeros modelos globais. Então, quando os modelos eles tendem a um mesmo cenário, a gente tem um índice de confiança elevado, há uma grande chance de fato de aquilo acontecer. Agora, ocorre que muitas vezes os modelos apresentam certas divergências, certo? Nós temos um cenário, mas em função da divergência, a confiabilidade desse cenário talvez não seja muito boa. Perfeito? Então, isso aqui é só um exemplo do produto que nós estamos trazendo também, que pode ajudar muito no monitoramento, no planejamento das propriedades agrícolas. Proferimos também, né, o monitoramento climático, então, como as coisas estão, né, de que forma a condição meteorológica está indo, vamos dizer assim, certo? Quanto choveu na última semana, ou como essa chuva associada à temperatura, umidade, vento e outros elementos meteorológicos, né, resultam em, por exemplo, umidade do solo, certo? Então, são dois outros produtos que a gente provê, isso tudo com base em dados satelital, certo? Então, quando choveu em cada um dos talhões na última semana e como isso impacta, por exemplo, no balanço de água no solo. E aí a gente sabe que o balanço de água do solo, né, é fundamental para nós entendermos como estão as lavouras e possivelmente para que cenário a gente está atendendo, né, está atendendo a nossa safra futura. Perfeito? Previsão de tempo, então, uma vez iniciado, né, uma safra, o agricultor ele está sempre de olho na previsão de tempo. Como serão os próximos dias para a minha localidade? E aqui a AWS ela traz uma previsão de tempo para os próximos 3 dias. Por que que não trazemos para um período mais longo? Porque sabemos que as previsões elas têm alta assertividade para os próximos 3 dias. A partir daí, a assertividade dos modelos, são modelos globais, cai muito. Certo? Então, a grande assertividade está nos 3 dias próximos, é para eles que a gente é neles que a gente está focando. Então, nós temos sempre a previsão do hoje, né? E dos próximos 2, perfeito? Então, nesse caso aqui, uma previsão, né, de chuva, mais de 15 milímetros de chuva, se fosse o dia de hoje, e nos próximos 2, aí, um volume bem aquém, né? Então, uma previsão de menos de 5, no máximo 5 milímetros. A mesma coisa nós trazemos para a temperatura. Então, qual vai ser a temperatura máxima, qual vai ser a temperatura mínima, e, né, em situações em que a temperatura mínima atinge limiares que podem causar danos, por exemplo, como geadas, esse sistema vai trazer um alerta para esse produtor.
Perfeito? Então, são previsões de tempo, né, convencional aí para os próximos 3 dias. Aqui nós já temos já um produto diferenciado, né? Um produto que a AWS traz aí para o mercado e que é diferenciado, é exclusivo, que é o que nós chamamos de previsão imediata de tempo. Perfeito? Então, com imagens satelitais, certo? Então, nós estamos observando as massas de nuvens, onde elas estão, certo? Em função de características dessas massas, identificando a provável intensidade dessa chuva, o sistema ele projeta as próximas 2 horas. Então, você tem nessa imagem, no caso, você tem ali o alfinete, demarcando a localidade, né? A fazenda, o talhão que está sendo monitorado, e a partir daí você tem então a previsão para as próximas 2 horas. Será que, havendo uma massa de nuvens no entorno, será que essa massa vai chegar nas próximas 2 horas? Então, se eu estou fazendo lá uma atividade que pode ser beneficiada ou prejudicada por chuva, certo? Eu posso tomar uma decisão bem mais assertiva. A mesma coisa nós temos também para descargas elétricas, né? Que é extremamente importante, porque você está no campo, pode estar sujeito ali, né, a um perigo. Então, quando nós temos massas muito densas, com possibilidade de geração de descargas elétricas em grande quantidade, isso aqui também é um produto bastante importante. Perfeito? Então, esses aqui são alguns dos produtos que nós já temos desenvolvidos, certo? Vários outros produtos já estão desenvolvidos ou estão em processo de desenvolvimento, e aqui, né, talvez os produtos mais agro começam a aparecer com mais intensidade, vamos dizer assim. Então, nós temos lá produtos relacionados aí à favorabilidade climática, ao surgimento de doenças, como ferrugem da soja, por exemplo, certo? Se eu tiver que fazer uma aplicação de algum agroquímico, então nós temos ali a janela de pulverização. Então, como a condição meteorológica está para que eu processe uma pulverização num determinado momento, sempre também prevendo as próximas horas, certo? Então, como nós temos condição de prever o tempo para as próximas horas, nós estamos também estendendo esse produto para as próximas horas. E aí, né, desde o produtor lá até, de fato, a pessoa que está operando aquele maquinário tem a condição de ser atendida e saber se está realizando a operação no momento adequado, né? E aqui eu trouxe só como exemplo mais outros 2 produtos, certo? Até o momento é bastante propício a apresentação desses dois outros produtos, que são o risco de fogo, o risco de incêndio. Então, o quanto seco a vegetação está e o quanto a condição climática, né, temperatura baixa, temperatura elevada, perdão, umidade relativa baixa, falta de chuva por um longo período. Então, todas essas condições vão favorecendo, né, o risco de surgimento de incêndios. E aí a gente caracteriza a área em relação a esse risco, né, tendo ali o alfinete marcando a propriedade e o entorno todo, a gente vai ficar sabendo quanto ou qual é o risco para incêndio. E, ao mesmo tempo, também monitorando caso focos de incêndio ocorram. Então, esse aqui é um exemplo onde nós temos alguns focos de incêndio acontecendo, certo? E nós estamos exatamente quantificando o número de focos de incêndio observados sempre nas últimas 3 horas. Perfeito? Então, esse aqui, pessoal, é só um exemplo de produtos que a AWS desenvolve, já desenvolveu, vem desenvolvendo, para atender da melhor forma possível o produtor rural, certo? Especialmente aí no estado do Mato Grosso. E todos esses produtos eles estão disponíveis através do nosso app. Então, o produtor pode ter todas as informações aí na palma de sua mão, certo? Quanto através de APIs. Então, empresas maiores, né, que desejam ter essas soluções associadas também ao seu próprio sistema, podem absorver essas informações através das APIs. E aqui eu deixo meu contato, meu muito obrigado pela atenção.